E como eu disse no vídeo anterior, mais frases. Ela será uma boa esposa. Será é do verbo ser. Esse irá com acento já me disse, é futuro do presente. Ninguém vai falar eu será. É ele ou ela. O ela já está aqui, é o sujeito. O verbo ser está na lista do CEF-Pacto, mas só é de ligação se eu fizer a pergunta como. Como que ela será? Uma boa esposa. Então, isto aqui é a característica do sujeito. Se fosse ele será um bom esposo. Variou. Então, quer dizer que isso aqui está com a função do adjetivo e como está falando sujeito separado pelo V do verbo, tem que ser predicativo. Verbo de ligação e predicativo do sujeito gera predicado nominal. Vamos para a frase 9. O garoto atravessou o pátio apressado. O verbo é atravessou. Quando tem esse U e o O, eu tenho que verificar se sou eu. Eu atravessou? Não. Então, com certeza é ele. Ele atravessou o pátio apressado. Sumiu o garoto. Se fossem eles atravessaram o pátio apressados. Então, apressado está falando do sujeito. Está separado pelo verbo. É um adjetivo, não precisa nem pensar. Como que o garoto atravessou? Apressado. Então, esse apressado é adjetivo, está falando do sujeito separado pelo V do verbo. Então, confirma, ele é predicativo do sujeito, o verbo é significativo e o predicado vai ser verbo nominal. Não tem erro. O herói achou desprezível o noivo, o motivo. Quase que eu caso alguém aqui, né? Então, achou é do verbo achar. Tem o U perto do O, mas ninguém vai falar eu achou. É ele achou desprezível o motivo. Mas esse ele fez sumir o herói, que é o verdadeiro sujeito. Achar não está na lista do CEF-Pacto, não perdeu o significado. Então, eu vou fazer a pergunta. Ele achou o quê? O motivo desprezível. Então, o que eu tenho? Um objeto direto, só que motivo é substantivo e desprezível são motivos desprezíveis. Então, eu estou provando que desprezível é adjetivo. E como está falando do objeto direto, qual a melhor técnica? Transformar motivo no pronome oblíquo o. Se o adjetivo continua falando do pronome oblíquo, é a prova de que ele é predicativo do objeto. Então, eu vou dizer, o herói o achou desprezível. Pronto. Desprezível falou do pronome oblíquo quando eu transformei motivo no pronome o. Por isso, desprezível é predicativo do objeto, achar é verbo significativo e o predicado é verbo nominal. Frase 11. Nervoso estava o menino. O verbo é estava. Estava vem do verbo estar, tira o R, sobra esta. Então, esse vá, de novo, indica o imperfeito do indicativo. Mas como não há DNB, eu posso falar eu estava e ele estava. Mas aqui, se eu falar eu estava o menino nervoso, ficou horrível. Então, o verdadeiro sujeito é o menino. Estão vendo? A frase está invertida. A frase na ordem direta seria o menino estava nervoso. Mas não importa. O que importa é nervoso está separado pelo verbo falando do sujeito. No plural, os meninos estavam nervosos. Então, não há dúvida. Nervoso é adjetivo e predicativo do sujeito. Estar é da lista do CEF-Pacto e por ter predicativo, confirma que é verbo de ligação e o predicado tem que ser nominal. Nervoso passou o menino. A mesma frase, só que mudou o verbo. Mas não importa. O menino passou nervoso. Como eu tenho um adjetivo
falando do sujeito separado pelo verbo, eu não tenho dúvida. Esse nervoso é adjetivo e é predicativo do sujeito. Mas o verbo passar não está na lista do CF e PACT, nem perdeu o significado. Então, ele é verbo significativo com predicativo gera predicado verbo nominal. Vejam bem, gente, o mesmo sujeito, o mesmo predicativo. O que mudou? Apenas o verbo. Então, se eu não presto atenção nesse detalhe, eu vou confundir. Eu vou achar que tudo é predicado nominal e vou errar. Agora, ela chegou apavorada ao pátio. O verbo é chegou, tem o U e tem o O, mas ninguém vai falar eu chegou, então é ele ou ela, mas o ela já está aqui, é o sujeito. Chegar não está na lista do CF e PACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta, ela chegou como? Apavorada, é feminino, está me dizendo, sou adjetivo, estou separado pelo verbo, falando do sujeito. Então, eu sou predicativo do sujeito, o verbo é significativo e o predicado é verbo nominal. Alguns alunos são muito esforçados. O verbo é ser, são, que é do verbo ser. O a, o tio já me disse, sou terceira pessoa do plural, mas se eu falar eles são muito esforçados, sumiu o verdadeiro sujeito, que é alguns alunos. São, está na lista do CF e PACT. Vou fazer a pergunta, como os alunos são? Esforçados. Já está mostrando, estou no plural, sou masculino, então esforçados é adjetivo. E, como está separado pelo V do verbo, falando do sujeito, não há dúvida, ele é predicativo do sujeito, confirma que o verbo ser é de ligação e o predicado tem que ser, sem nenhuma dúvida, predicado nominal. Olha que lindo, muito fácil. Agora, ansioso, o menino procurava os amigos. Olha bem, quando eu vejo esse ansioso e esta vírgula, ele já me disse, não sou adjunta de nominal. O que eu tenho que ser? Se o menino procurava é o sujeito, procurar é verbo significativo, esse adjetivo separado por vírgula já me disse com toda certeza, eu sou predicativo do sujeito. Procurar não está na lista do CF e PACT, por isso ele é verbo significativo, mas por ter verbo significativo com predicativo, o predicado é verbo nominal. Eu não preciso nem me preocupar. O menino procurava o quê? Os amigos, objeto direto. Procurava quem? Os amigos, objeto direto. Mas aqui, o segredo está adjetivo com vírgula, veja de quem fala e você descobre a resposta. Como ele fala do sujeito, ele é predicativo do sujeito. O diretor considerou-o incompetente. Também não pode errar. Esse o separado por hífen já me disse, sou pronome oblíquo. O diretor é o sujeito, foi ele que considerou essa pessoa incompetente. Isso aqui é um adjetivo, está falando do pronome oblíquo, não posso errar nunca. Ele é predicativo do objeto. Se você quiser fazer a pergunta, o diretor considerou quem? O, que é ele. Como é que vocês falam na cabecinha? Considerou ele incompetente. Então, o virou ele e o adjetivo está falando do o e também do ele. Não tenha dúvida. É predicativo do objeto, o verbo é significativo e o predicado é verbo nominal. Aguardem, que no próximo vídeo tem mais frases.